Louvado seja o Senhor, que gostoso, irmãos, podermos exaltar, bendizer ao nosso Deus maravilhoso e santo. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós desejamos continuar te adorando, te louvando, porque Tu és o nosso Deus. Tu és a resposta para todas as nossas questões, Jesus. Tu és, Jesus, aquele a quem nós louvamos. Tu és o nosso milagre, Tu és a nossa bênção, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa resposta. Nós te celebramos com alegria, Senhor. Receba, Senhor, a adoração do Teu povo. Receba, Senhor, tudo aquilo que entregamos no Teu altar, tudo aquilo que colocamos nas Tuas mãos, e que possamos, Senhor, te celebrar, te adorar, porque Tu és o nosso Deus. Obrigada, Jesus, pela Tua presença, pelo Teu amor e pela Tua paz em nossa vida. Aleluias, graças a Deus. Amém. Amados irmãos, vocês podem se assentar, os que estão aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo encha o coração de cada um dos que estão aqui celebrando conosco, e dos que estão em casa também, ou onde você estiver aí pelas redes sociais também celebrando, adorando ao Senhor junto com a gente. Queridos, então, como foi mencionado aqui no início, na direção, hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que tem como tema geral Pregue o Evangelho, que é uma série de mensagens que foi disponibilizada pela Junta Geral de Missões. A Junta Geral de Missões é digamos assim, o ministério, o departamento, ou a parte da igreja ali no aspecto geral, que nos orienta aquilo que devemos fazer enquanto missão, aquilo que é missão, que cuida daqueles pastores, missionários que estão fazendo missão, que estão em missão em outros países, ou que estão desenvolvendo projetos missionários mesmo aqui no nosso país. Então, esses sermões foram disponibilizados para que nós pudéssemos compartilhar com a igreja. E nós iniciamos essa série de mensagens, essa série de sermões na semana passada. E a primeira mensagem que nós pudemos ouvir, pudemos compartilhar, foi sobre o imperativo da pregação do Evangelho. Porque pregar o Evangelho é uma ordem do Senhor, é um mandamento do Senhor. Não é à toa que nós fazemos isso, mas fazemos cumprindo aquilo que o Senhor nos ordena. E hoje, como segundo tema da nossa mensagem, dando sequência então aí a essa série, nós temos a necessidade da pregação do Evangelho. Então nós vamos ver que nós cumprimos esse chamado, esse mandamento, essa prerrogativa, esse imperativo, não só porque é um imperativo, não só porque é uma ordem, não só porque é um mandamento do Senhor para nós, seu povo, mas porque há uma necessidade que o Evangelho seja pregado. E nós vamos falar sobre isso. Eu quero que os irmãos abram aí as suas Bíblias. Nós vamos ler Romanos no capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos 3, versículos 23 e 24. Os que já abriram podem acompanhar comigo. Que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós vamos falar, como eu disse, sobre essa necessidade de pregar o Evangelho. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, queridos, em dois aspectos, 2 pontos. E o primeiro deles é que há uma necessidade de pregação do Evangelho, porque os pecadores precisam saber que são pecadores. As pessoas precisam saber e entender e aceitar o fato de que são pecadoras. Se você está aqui é porque em algum momento da sua vida você entendeu isso, você aceitou esse fato, você compreendeu que você é um pecador. Só que não são todas as pessoas que entendem isso, porque se fosse, o mundo seria um lugar muito melhor, não é verdade? Se todas as pessoas já tivessem compreendido que são pecadoras, que estão erradas, que estão seguindo por caminhos errados,
o mundo seria totalmente diferente. Se as pessoas já tivessem aceitado esse fato, porque é um fato, todas as igrejas estariam cheias, repletas de pessoas. Todas as redes sociais de todas as igrejas teriam milhares e milhares de participações, de visualizações, de comentários, de views, milhares. Mas não é assim, porque ainda existem pessoas que não compreenderam o fato de que são pecadoras. A palavra de Deus nos diz, ainda em Romanos, no texto que a gente leu inicialmente, que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano pecou. Porque, hora ou outra, você pode encontrar alguém que vai dizer assim: ah, mas eu sou tão bonzinho. Fulano é bonzinho, será que precisa, entender que é pecador? E uma criança que acabou de nascer não fez nada de errado ainda, como você pode dizer que a criança é pecadora? Todos nós somos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Essa é a nossa condição humana. Enquanto seres humanos, nós somos pecadores. E isso nós herdamos lá de Adão. Quando ocorreu a queda humana, quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. A humanidade, a raça humana passou a ser pecadora. E isso nós herdamos de nossos ancestrais. Isso não tem como a gente fugir, isso não tem como a gente negar. Eu não posso dizer, você não pode dizer, ninguém pode dizer, eu não sou pecador. Ah não, isso daí não me pertence. Pertence sim, isso pertence a todos. Quando Adão pecou, o pecado passou para todos nós. Todos nós herdamos o pecado original de Adão. A Bíblia diz que fomos gerados em pecado. O pecado, ele afronta a Deus. E o pecado, ele promoveu separação entre nós e Deus, entre a humanidade e Deus. O pecado, ele é um ato de rebeldia e desobediência a Deus. E todos nós herdamos isso. A gente não pode hesitar de falar isso para as pessoas. Hoje em dia as pessoas estão apresentando um evangelho de facilidades. Um evangelho que só traz bênçãos. E Deus sim nos abençoa. Deus faz o seu povo prosperar. Deus cuida do seu povo. Deus realiza milagres. Nós cantamos isso aqui. Isso tudo é fato, isso tudo é verdade. Deus abre caminho onde não há. Deus põe anjo onde até a gente não imagina, até onde a gente nem sabe que tem que ter anjo ali. Deus faz coisas incríveis e maravilhosas e impossíveis. Mas não é só isso. Infelizmente, as pessoas estão se acostumando a viver esse evangelho de facilidades. E a gente vai ficando com medo de falar para as pessoas que elas são pecadoras, de falar para as pessoas sobre o pecado, de falar que elas estão erradas. Porque a gente fala que a pessoa está errada, que ela precisa de um outro caminho, que ela precisa mudar de vida, que ela precisa mudar as suas atitudes. E aí a pessoa fica chateada, já fica meio arisca. Fala, mas eu fui lá na outra igreja, a pessoa não disse isso para mim, não falou isso para mim. Eu vou lá no outro, onde ninguém fica questionando as minhas condutas, onde ninguém fala que eu sou pecador. E a gente fica com medo de falar, a gente fica com receio de falar que as pessoas estão em seus caminhos errados, em suas condutas erradas. A gente não pode ter esse medo, queridos, essa hesitação. Mas é claro que a gente precisa fazer isso com amor. A gente não vai chegar para a pessoa já dando de dedo na cara e falando: você é um pecador e você não vai para o céu. A não ser que num momento específico o Espírito Santo de Deus te instrua e você tem que ser mais firme, mais duro com alguém. Mas no geral a gente tem que agir com amor, vai apresentando o evangelho, vai acrescentando pouco a pouco na vida daquela pessoa. Mas a gente precisa falar, a gente precisa dizer. Não podemos deixar que as pessoas permaneçam na mesma forma.
Muitas pessoas acham que esse entendimento de que elas estão erradas, de que elas precisam do Evangelho, é só uma sensação, é só uma emoção. Mas esse entendimento precisa ser algo racional. É algo que a pessoa precisa entender racionalmente. Não pode ser um momento em que a pessoa vem no culto, vem na celebração, e aí tem um momento assim mais animado, mais festivo, ou que toca de repente ali o coração da pessoa. Daí a pessoa se emociona, chora e levanta a mão e aceita Jesus e pronto. Não é só emoção. Não é só aquele friozinho no braço que a pessoa sente. Não é só aquele arrepio na espinha. É um entendimento racional das doutrinas bíblicas, das sagradas escrituras. E a gente não pode deixar de fazer isso. Sobre fazer com amor, eu quero contar para vocês uma experiência, algo que aconteceu comigo. Por isso que eu falo que a gente tem que pensar muito bem e agir sempre com amor antes de falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Uma vez uma jovem, ela estava indo na igreja há poucos dias, né? Há pouco tempo. Embora ela já tivesse tido contato com outras denominações, com outras religiões, né? Ela começou ali a frequentar, só que ela não estava ali muito firme ainda no pensamento dela de adorar a Deus, de se converter, de voltar-se para Deus. E estávamos ela e a outra jovem que tinha levado ela para a igreja, né? E aí ela falando isso, e aquilo foi me incomodando, eu fui ficando assim, chateada, intrigada, eu não sei nem expressar o que eu senti naquele momento. E ela, porque eu não sei se eu devo continuar indo na igreja, porque nem sempre eu tenho disposição, nem sempre eu estou com vontade de acordar cedo, de levantar cedo. Aí já fui ficando indignada, né? E eu no meu pensamento humano, falei, mas como assim, filha? Você tem disposição para tantas coisas, né? E aí na hora, assim, sem pensar, foi sem pensar, queridos, eu falei assim, mas querida, se você não seguir a Jesus, se você não se firmar em algum lugar, Jesus volta e você fica. A menina me olhou assim, deu uma regalada no olho, eu praticamente condenei a menina, né? Depois eu me arrependi. E acho que eu orei tanto por aquela criatura naquela semana, que eu fiquei, meu Deus, não deixa ela sair da igreja por causa disso, porque ela ficou assustada, ela ficou espantada, porque eu disse que Jesus ia voltar e ela não ia subir com Jesus. E aí eu fiquei pensando, bom, a menina não volta e a outra que levou ela também vai ficar chateada, pronto, já é 2 saindo da igreja. Mas graças a Deus, queridos, eu acho que, como eu disse, eu acho que eu orei tanto para que ela voltasse, que na outra semana ela estava lá e ela disse, não, eu vou ficar firme com Jesus, eu vou seguir a Cristo. Mas foi um momento muito, muito específico. Mas tudo que a gente for falar para as pessoas, a gente tem que fazer com amor, com zelo, com cuidado, de forma pensada, de forma a buscar a direção do Espírito Santo. Deus pode te direcionar de alguma forma específica? Pode. Deus pode te usar numa fala? Pode. Mas o amor tem que sempre prevalecer em nossas falas. A gente vai dizer para as pessoas que elas são pecadoras, que elas estão em pecado, que elas precisam de Jesus. Sim, a gente vai fazer isso, a gente deve fazer isso. Mas antes de tudo a gente tem que pensar no amor. Então que a gente nunca se esqueça de fazer isso, mostrar para as pessoas que elas estão erradas, mas façamos isso com amor. E como é que as pessoas vão saber que elas estão erradas se elas não sabem o que é certo? Então a gente precisa pregar o Evangelho, mostrar aquilo que é a verdade, mostrar aquilo que é certo, para que elas saibam, para que elas percebam, eu estou errado. Como é que a gente vai saber o que é escuro se a gente não tiver o que é claro? Como é que a pessoa vai saber que ela está errada se ela não souber exatamente o que é certo? Ela vai sempre achar que ela está certa. A maneira como ela vive, a maneira como ela conduz a sua vida, para ela está certo, porque ela não tem um outro parâmetro. E qual é o parâmetro que ela precisa? O Evangelho.
a necessidade de que preguemos o Evangelho está também no fato de que as pessoas precisam saber o que é certo. As pessoas precisam se corrigir. As pessoas precisam entender e aceitar que por conta do pecado, todos nós, seres humanos, nós tínhamos uma dívida e um distanciamento de Deus. Eu era pecador, eu sou pecador, beleza, a pessoa entendeu. E que diferença isso faz na vida da pessoa se ela não souber que isso distanciou ela de Deus, que isso está deixando ela longe do seu Criador, que ela precisa se reconectar com o seu Senhor, que ela tinha uma dívida que precisava ser paga. As pessoas precisam entender isso. E aí eu já vou para o segundo ponto da nossa mensagem, que há uma necessidade que nós preguemos o Evangelho, porque as pessoas precisam saber que existe um mediador. As pessoas aceitam, entendem e concordam que são pecadoras, que existia uma dívida, que existia um distanciamento. E agora o que nós fazemos? Apresentamos Jesus. Falamos de Jesus para elas. Nós dizemos, mas você não continuou no pecado. O ser humano não continuou distante de Deus, porque Jesus Cristo, por amor ao ser humano, reconectou-nos com o Senhor. Nos ligou novamente com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial. Esse distanciamento que havia já não existe mais. Essa dívida que existia já não existe mais. Em sua morte, em seu sacrifício, em sua ressurreição, Jesus Cristo pagou a dívida. Jesus Cristo nos reconectou com o Pai. E as pessoas precisam saber disso. Elas não são mais devedoras. Nós não somos mais devedoras. O preço já foi pago. O distanciamento já não existe mais. Nós podemos novamente nos aproximar do Pai através de Jesus Cristo. Nós precisamos continuar a proclamar a Jesus Cristo, porque é somente em Cristo que nós temos a nossa dívida paga, que nós temos a nossa reconexão com o Pai. O mundo vai apresentar diversos caminhos, diversas formas da pessoa se aproximar do Pai, mas só uma é verdadeira, e nós conhecemos, sabemos quem é Jesus Cristo. Nós temos a necessidade de pregar o Evangelho, porque tem pessoas seguindo por caminhos errados, porque tem pessoas seguindo caminhos que não são o de Cristo, achando que estão se reconectando com o Pai através desses outros caminhos. Mas a Bíblia nos garante, só há um caminho, e é Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho. Jesus Cristo, Ele se tornou o mediador. Através dele, nós fomos reconciliados e nós fomos absolvidos. Ainda em Romanos, no capítulo 8, nós podemos ver: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não somos mais devedores, não estamos mais distantes de Deus. Nós tivemos uma solução para o nosso problema, e essa solução foi Jesus. A solução do nosso distanciamento, da nossa dívida, não está nas nossas atitudes caridosas, nas nossas ações de bondade, não está nas ofertas que nós entregamos, nos benefícios financeiros que nós prestamos, embora tudo isso seja importante e seja necessário, mas a nossa salvação, a nossa reconexão não está nessas coisas. A nossa salvação está em Cristo. Nós fomos justificados gratuitamente pela graça do Senhor. Sim, nós fomos justificados, e isto é um ato de Deus. O Senhor nos reconectou novamente. Nós podemos buscar em Cristo um lugarzinho para nos aproximarmos de Deus. Tem pessoas que estão por aí seguindo caminhos errados. Tem pessoas que estão por aí se sentindo abandonadas, desamparadas, sem saber ou sem se lembrar que existe um Pai que cuida de nós, sem se lembrar que há um Criador que nos ama e que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, sem saber que elas podem conversar diretamente com Deus. E nós temos a necessidade de pregar o Evangelho, e isso é urgente,
Porque as pessoas estão morrendo sem saber essa verdade, sem viver essa verdade. Pessoas próximas a nós. E eu não quero aqui trazer um peso, uma culpa para as nossas vidas. Eu só quero que nós pensemos na urgência, na necessidade dessa prerrogativa de Deus para nós, de pregar o Evangelho. E as pessoas lá fora precisam ouvir. Mas ainda em Romanos, a Bíblia diz assim: como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão saber dessas verdades se ninguém falar? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Sabe de quem que é essa responsabilidade, queridos? De pregar o Evangelho, de falar do Evangelho para as outras pessoas. É minha e sua, é de todos nós. Está vendo essas pessoas que estão aqui? Você que está em casa, olhe para as pessoas que estão aí, ou pense nas pessoas da sua casa, do seu lar. Olhe em volta, a gente tem um monte de missionário aqui. Todos nós somos missionários, porque nós devemos cumprir essa missão. Essa missão foi colocada em nossas mãos. Nós temos pessoas que saem de suas casas, de seus países, de suas cidades, para realizar uma missão fora. E glória a Deus por isso. Mas não são só eles que são os missionários. Eu e você somos missionários do Senhor. Você é um missionário lá na sua casa, quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo para o seu filho. Quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo para os seus pais, para os seus avós, para os seus primos, para os seus tios. Quando você prega do Evangelho, quando você vive, quando você demonstra o Evangelho para os seus vizinhos. Você é um missionário, uma missionária do Senhor lá no seu local de trabalho. Quando você vive de forma diferente, demonstrando que o Evangelho faz diferença na vida das pessoas. Eu e você devemos ser esses missionários que levam a palavra do Senhor. A pessoa precisa ter no coração dela que o nome dela um dia vai estar escrito no livro da vida. E como é que isso acontece? A partir do momento que ela crê no Senhor Jesus, vive da maneira como o Senhor Jesus nos ensina, nos ordena. E para isso a gente precisa pregar, para isso a gente precisa falar do Evangelho, para isso a gente precisa anunciar a Jesus Cristo. Para que a pessoa saiba que um dia Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, assim a gente quer subir com Ele. Nós queremos ser desse grupo que vai subir com o Senhor Jesus. E nós queremos que os nossos queridos, que os nossos amados, aqueles que estão próximos a nós, e talvez aqueles que a gente nem conhece ainda, mas que Deus vai colocar no nosso caminho, nós desejamos que essas pessoas também estejam preparadas para esse dia. Para que quando Jesus voltar, o coração delas se alegre, o coração delas se encha de paz, de alegria, e juntos nós possamos celebrar o Cordeiro que vem para nos buscar. Queridos, eu quero contar para vocês um pedacinho do meu testemunho. Por que é importante a gente pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Porque o Evangelho continua alcançando pessoas, continua mudando e transformando vidas. Eu vou contar porque eu acho isso muito importante, a gente falar de Jesus para as pessoas. Porque eu, em algum momento da minha vida, eu fui alcançada pelo Evangelho. Eu não nasci num berço cristão. As pessoas perguntam, você nasceu na igreja, né? Eu falo, não nasci na igreja. Eu fui alcançada pelo Evangelho, assim, de forma mais concreta. Eu tinha 16 anos. Não tem muito tempo, tá? Antes que perguntem. Faz pouco tempo. Eu tinha uns 16 anos. E foi através de uma amiga do colégio. E ela me chamou para ir para a igreja dela. Embora eu já tivesse tido contato assim, com algumas igrejas, às vezes vai num culto, numa celebração, né, alguma coisa ali das crianças e tal. Mas eu não gostava. E eu não gostava de crente, queridos. Eu tinha assim um receio com crente. Eu era do tipo de pessoa que dizia assim, eu não vou ser crente.
Não vou para a igreja de jeito nenhum. Jamais na minha vida que eu vou deixar de usar o que eu uso, de fazer o que eu faço e ir para a igreja, ficar lá, sentada com a mãozinha. De jeito nenhum, não quero. Mas acho que Deus olhou e falou assim: ah, você vai sim. E aí essa minha amiga começou a me chamar. Ela, ai, vamos na minha igreja sábado, né? Começa 9 horas. Eu, ah, tá bom, um dia eu vou, pode deixar, um dia eu vou. Aí até que um dia ela falou assim, você tem alguma coisa para fazer sábado? Eu falei, não. Olha, que esperta, né? E aí ela falou assim, então 15 para as 9 eu passo lá na sua casa para te pegar pra gente ir pra igreja. Eu falei, ah, tá bom, né? Eu falei, ah, eu vou, né? Só para ela parar de me chamar. Porque eu falei, mas que chatice, né? Eu não quero ir. E aí eu fui para a igreja. Irmãos, eu confesso que eu não gostei. Eu não estava acostumada com aquela sistemática toda, né? Do culto, da celebração. Era um dia de calor, eu passei mal. Não foi bacana para mim. E aí ela perguntou no final, e aí, gostou? Deu, aham. Sim, ah, então amanhã eu passo na sua casa, tá? Pra você vir de novo. E assim foi, e eu morava perto da igreja. E aí ela falava assim, ah, então amanhã eu passo. Então sábado eu passo. E eu ficava constrangida de dizer não para ela. E assim foi indo, e eu fui indo para a igreja. E ela queria que eu fosse sábado, domingo e quarta-feira. Então... insistente, graças a Deus por isso, porque o Espírito Santo foi agindo na minha vida, foi me tocando, e eu fui compreendendo a necessidade que eu tinha de Jesus, que eu falava que eu não queria ser crente, que eu não queria estar numa igreja, porque eu não sabia a verdade do Evangelho, porque eu não sabia que eu precisava do Evangelho. Porque eu achava que eu estava certa, que eu estava no caminho certo. Eu era uma adolescente boazinha, não dava trabalho para ninguém. Mas eu precisava de Jesus. E eu preciso de Jesus todos os dias e todos nós precisamos de Jesus. Então assim, nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. E se a pessoa disser, ai não, hoje eu não vou, continuamos insistindo. Uma hora o Espírito Santo vai te dar uma estratégia, uma hora a pessoa vai aceitar. Façamos isso com amor, com sabedoria, mas não podemos desistir das pessoas. Não podemos desistir de chamar as pessoas para Cristo, de falar de Cristo para elas, de anunciar que Jesus Cristo as ama, de dizer que Jesus Cristo está voltando e que nós precisamos nos preparar para isso. Há uma necessidade real, verdadeira, de nós pregarmos o Evangelho. Essa missão está em nossas mãos e nós precisamos cumprir. E nesse momento eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Nós vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor cuide de nós, para que o Senhor nos faça participantes da obra da salvação. Deus, Ele quer salvar pessoas. Jesus Cristo quer alcançar vidas. Nós podemos fazer parte desse projeto de Deus. Nós devemos fazer parte desse projeto de Deus. Então que nós nos coloquemos à disposição, entendendo a necessidade que nós temos de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Levante sua mão, ore comigo. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. Senhor, obrigada por nos mostrar a necessidade que nós temos de Ti. Obrigada, Senhor, por nos resgatar. Estávamos perdidos, estávamos sem compreender o que precisávamos, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor chamou a cada um aqui, Senhor. O Senhor resgatou a todos nós, e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. E nós queremos que outras pessoas também sejam alcançadas por esta palavra de salvação, de amor, de graça, de misericórdia. Nós desejamos que outras pessoas sejam tocadas pelo milagre da salvação, e nós desejamos fazer parte disso, Senhor. Nós desejamos anunciar às pessoas aquilo que elas precisam. Nos dê, Senhor, sabedoria, conceda amor no nosso coração, nos dê estratégias, que nós saibamos o que falar na hora de falar, que nós saibamos como se comportar
no momento de falarmos com alguém, e que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione e use, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre cada vida daqueles que ouvem essa mensagem, e que o Espírito Santo de Deus possa usar a todos nós, segundo a boa vontade de Deus. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória, para anunciar o Evangelho a cada dia. Usa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, usa famílias, Senhor, usa casais, usa jovens, crianças, anciãos, usa todo o Teu povo, Senhor, e para a Tua glória, Senhor, possamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, mas nunca se esqueça da sua missão e da necessidade. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida, do que Ele continua fazendo e do que Ele ainda vai fazer. E deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo de Deus usar a sua vida.